Provérbios, capítulo 3. E nós vamos ler os versículos 11 e o versículo 12. Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Oh, glória! Acharam? Podemos ler? Está escrito, ó. Todos encontraram? Até os que estão lá atrás? Só circula o diaconato, tá? Porque eles estão trabalhando. Muito bem. Está escrito, ó. Aqui é um conselho do Senhor. E antes de eu ler, desculpa, olha para cá. Se você quer uma lição boa de casa para você fazer, para você ocupar seu tempo de uma forma rica e preciosa, anote aí para você ler o livro de Provérbios. Irmãos, pelo amor de Deus, siga o meu conselho. Anote, lê todo o livro de Provérbios, até mês que vem, até daqui 2 meses, até daqui não sei quanto tempo. Lê um capítulo por dia, 3 versículos por dia. Comece a estudar o livro de Provérbios. Irmãos, é tanta sabedoria, tanta riqueza. Em todas as áreas da nossa vida tem conselho. E esse conselho aqui do Senhor fala sobre disciplina. Ele disse assim: filho meu, quem é filho de Deus aqui, levanta a mão. Quem tem certeza que é filho de Deus aqui? Então esse texto está falando com quem? Conosco, cada um de nós. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem fique enfadado ou enjoado quando Ele te repreende. Porque o Senhor, na verdade, Ele repreende a quem Ele muito ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Quem pode dizer amém? Irmãos, eu acho esse texto tão maravilhoso, tão perfeito. A gente vê nesse texto falando sobre disciplina, e eu entendo dentro desse texto, no versículo 12, que disciplina significa amor. Aqui disse que Deus, Ele só disciplina, Ele só corrige o filho a quem Ele ama. E Ele coloca o pai natural aqui como um exemplo para nós. Ele disse aqui, o pai que ama o filho, que quer bem ao seu filho, Ele o disciplina. É assim que está escrito. Então eu entendo que disciplina, ao contrário do que o mundo diz, a minha Bíblia disse aqui que é amor. Quando eu me coloco para disciplinar o meu filho, eu estou amando o meu filho. Porque a correção também significa amor. Então o nosso conceito de amor, ele já começa a se organizar. Ora, amar não é passar a mão na cabeça. Amar não é fingir que não viu o erro porque você está cansado demais para disciplinar. Amar não é deixar para lá que tudo vai se resolver. Não, disciplina requer esforço, cansa, mas é necessário. Porque quem nessa sala é pai e mãe e vier me dizer que criar filho não cansa, eu acho que você ainda não criou seus filhos como deveria. Porque criar filhos, irmãos, é uma tarefa cansativa fisicamente. Ninguém vai chegar aqui dizendo, criar filho é muito fácil. Nossa, irmão, não tem luta, é super fácil. Não é. Exige muito do pai e da mãe. E eu te digo que a primeira instituição que é responsável pela disciplina não é a igreja, não é a escola, é a família. A escola, a igreja e demais instituições, elas apenas fazem um papel muito restrito, muito pequeno no que diz respeito a educar. 99%, eu vou colocar essa porcentagem, é responsabilidade dos pais e da família. Amém? E a gente estava muito contente com a música de que vou levar a minha cruz. E eu quero te dizer, meu filho, que a gente vai cantar agora. Porque eu vou te mostrar na palavra como é maravilhoso disciplinar e ser disciplinado. E quando eu me voltar, porque no meu coração está muito forte, pais disciplinando os filhos, mas também se aplica à minha vida em disciplina diante de Deus. Disciplina entre cônjuges, disciplina entre irmãos, disciplina em todos os ambientes. Você leva uma vida de disciplina aonde você vai, mas isso você aprende em casa. Irmãos, eu não sei sobre vocês, mas eu já cheguei à conclusão de que eu não quero mais ouvir de famílias de crentes, de filhos pequenos de 4, 5, 6 anos, ditando a regra dentro de casa. Jogando objetos na cara do pai e da mãe, e o pai e a mãe sorrindo sobre isso.
de crianças agressivas no DI. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, eu nem precisei fazer psicologia para isso. Eu bastei ler a Bíblia. E eu não sou especialista no assunto e nem quero ser. Mas alguma coisa que eu conheço sobre criação e na palavra, eu posso te ensinar e eu quero te ensinar. Porque Deus me autorizou para isso. Amém, queridos? Casos de indisciplina recorrentes em crianças, especialmente pequenas, entre 3 e 7 anos, refletem o que elas vivem dentro de casa. Então a gente sabe como que está a casa de um pai e de uma mãe, muitas vezes, olhando como as crianças se comportam. Porque a criança, ela meramente reflete, ela meramente reproduz o ambiente emocional que ela tem dentro de casa. E temos uma psicóloga aqui na sala, que é a doutora Rejane. E se eu falar alguma coisa fora da linha, eu trouxe alguns conceitos também da sua área, me permita, eu não sou da área, mas eu estudei e vi na Bíblia, então eu acho que eu posso. De que a gente vai confirmar isso na palavra. Amém, meus queridos? Tudo bem até aqui? Não está com vontade de correr ainda, não? Amém? Você vai amar muito mais o Senhor ao final desse culto. Veja. Tem uma palavra que eu quero que... Eu vou ser bem pausada, eu vou usar o tempo com calma, eu vou além. Vocês ficam aqui até eu ir além? Porque eu não vou permitir que vocês percam nada disso. Eu quero que você anote uma palavra, quem quiser anotar, claro, que é onde nós vamos começar a ver algumas coisas que vão nos ajudar sobre a questão da disciplina. A palavra limites, ela tem um significado bem interessante. Ela está ligada à disciplina, porque na verdade a disciplina é quando nós colocamos limites e regras. Regras também podem ser interpretadas como limite. Então a palavra limite, antes de conceituar, antes de te dar, eu quero que você fique bem tranquilo, que essa palavra não é para nem machucar você, nem para te deixar desanimado, mas é para te encorajar. Você vai sair daqui forte para corrigir os seus filhos em amor. Se até hoje talvez você não tenha tomado as rédeas, você vai tomá-las hoje em nome de Jesus. Mesmo que eles já estejam grandes, há uma graça para isso. Você crê? Mesmo que você crie seus filhos sozinha, tem mães que criam seus filhos sozinhas, são pais e mães. E eu nem consigo imaginar o desafio tremendo que deve ser criar um filho sem pai. Meu Deus, eu tenho meu marido ao meu lado, que me ajuda, que corrige. Quando eu estou cansada, ele pega. Quando ele está cansado, eu pego. A gente divide e é difícil. Eu imagino uma mulher que cria os seus filhos sem um companheiro, sem o pai. Além da responsabilidade ser muito grande, o peso também é muito grande. Mas eu quero te dizer que tem uma unção aqui hoje para quebrar todo o enfado, todo o peso que está sobre a sua vida. Amém, minhas queridas? Porque esse lugar é um lugar de cura e de consolo também. De correção, de ensino e de consolo também. Amém? Então vamos lá. Limite significa, limite é isso. Você vai começar a entender e vai praticar na sua casa. Estabelecer o que é permitido e o que é proibido. Isso é limite. É você estabelecer dentro da sua casa o que é permitido e o que é proibido. Amém? Vocês anotaram? É como aquele texto na palavra que fala o sim, sim, ou não, não. Tem uma psicóloga clínica, o nome dela é... Eu anotei por aqui. Doutora Janete. Eu anotei aqui. Doutora Janete Marise Vivan. Ela é psicóloga clínica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela tem um núcleo de estudos. Ela escreveu livros também a respeito de criação de filhos e de disciplina e de aprendizagem. Tudo voltado nessa área. Ela tem um trabalho bem maravilhoso. E tudo que eu consegui ler no tempo que eu estava estudando, tudo que ela afirma, eu vi na palavra e encontrei respaldo. Por isso eu trouxe ela como referência. E essa médica, ela diz que quando a criança ouve um não do pai, ela entende o não. Mas quando ela desobedece e ela transforma o não em sim, e o pai não reforça o não, isso quebra o conceito do sim e do não. E ela entende que só tem sim na vida dela. O não é sim e o sim é sim. Logo, é a criança que manda. Mas quando a criança ouve um não e ela tenta
quebrar aquele não, tentando impor a sua vontade, e o pai se mantém firme no não até o fim, ela entende a diferença do sim e do não. E ela vai valorizar cada sim que você disser a ela, porque ela está entendendo que ela recebeu o sim, porque ela entendeu quando ela ouviu o não. Então ela vai valorizar cada presente, cada galardão, cada abraço, cada recompensa que ela receber por ter feito a coisa correta, porque ela entendeu que o sim é sim e o não é não. A palavra de Deus diz: seja o vosso falar sim, sim e não, não. A gente usa esse texto, eu mesma até hoje usava muito mais voltado para a questão de empenhar uma palavra. Eu dei minha palavra que ia tal hora, então a minha palavra tem que ser sim, sim e não, não. É aplicado assim também, mas hoje a minha visão se ampliou. O meu sim e o meu não, eles têm que ser sim e não na criação dos meus filhos. Se algo é sim, pode. Se algo é não, não pode. É simples assim. Parece tão simples, mas funciona. Justamente porque é simples. Criar filho não é complicado. É diferente de ser cansativo. Porque tem mães que chegam depois de um dia de trabalho, ou pai, e eles estão tão cansados fisicamente e mentalmente, que é muito mais fácil atender a birra da criança do que se manter firme no não. E é aí que a criança encontra espaço para tirar a autoridade do pai e da mãe. E quando ela chega numa igreja, quando ela chega na escola, quando ela chega em outros ambientes sociais, ela não aguenta ouvir não. Ela bate no coleguinha, ela quebra alguma coisa naquele espaço, ela chuta, ela revida, ela xinga, porque no outro ambiente social, lá se diz não. Não é como a casa dela que ouve sim o tempo inteiro. E é aí que a criança começa a sofrer. Quem sofre é a criança. Ela começa a ser segregada, ninguém quer ficar com aquela criança. Ela pega fama de criança insuportável, de criança rebelde. Ela começa a ser escanteada. E quem sofre é a criança. Então a palavra do Espírito Santo hoje é: peça ajuda ao ajudador, para você educar os seus filhos. Irmã, irmão, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado ali do dia, se você impôs uma regra e a criança não cumpriu, seu pré-adolescente não cumpriu, o jovem da casa não cumpriu, faça o que você disse que aconteceria. Você pode se cansar mais hoje, mas isso vai te poupar buscá-lo amanhã em outros lugares, que vão te machucar e machucá-lo muito mais. Essa é uma advertência do Espírito para todos aqui nessa sala. Mesmo para aqueles que ainda não são pais, que são adolescentes, jovens e solteiros. Receba esse alerta como do Espírito, irmãos. Filho de crente está se perdendo. Não é porque o diabo é poderoso, não é porque o mundo tem muitas atrações, é porque o pai e a mãe não estão assumindo o seu papel de pai e de mãe. Terceiriza a educação para a avó e para avô. Deixa eu lhe dizer, Deus não vai cobrar dos avós, Deus vai cobrar de você e de mim, que somos pai e mãe. Não, mas ele fica com a minha mãe coloca outras regras, a tia coloca outras regras, mas a regra que tem que prevalecer é a sua. E se essa assistência está interferindo, eu vou ser muito ousada falando isso, se essa interferência está sendo negativa para a criação do seu filho, peça a Deus outra assistência. Uma creche, uma cuidadora, Deus vai mandar a provisão. Mais importa o caráter do seu filho e o destino eterno dele do que um conforto hoje. Do que um conforto para você hoje. Pais pagarão preço alto por esse conforto de deixar numa mãe, numa sogra, numa tia, e de não tomarem as rédeas da criação dos seus filhos. Eu não estou dizendo aqui que você não pode deixá-los com os avós. Quem está entendendo sobre isso? Eu estou dizendo sobre pais que permitem que terceiros ditem as regras sobre os seus filhos. Irmãos, isso não é bíblico. Isso não é certo.
Mesmo que fiquem todos quietos aqui, eu creio que você está recebendo. Porque, irmãos, nós fizemos um apelo hoje em todos os grupos, para que todos viessem. Não porque sou eu ministrando, irmãos, não é isso. Todos que vêm aqui Deus usa ou não usa? Todos nessa igreja são ungidos. Mas eu ouvi isso, irmãos, no meu espírito. O Senhor conclamando: pai e mãe, tomem posição. Deus, Ele intervém, irmãos, em qualquer faixa etária que os nossos filhos estejam. Mas quanto menores eles forem, mais nós temos oportunidades de que eles sofram. E por conseguinte a gente vem a sofrer. Quem não sofre com o filho sofrendo? O sofrimento dele é o meu. O sofrimento dos meus filhos são os meus. Quem está aqui? Pode não ser uma palavra confortável para a nossa carne, mas é aquilo que nós precisamos ouvir do Espírito hoje. Amém? Limites é estabelecer o que é permitido e o que é proibido. Essa psicóloga, ela afirmou algo bem interessante também, eu anotei aqui, veja. Crianças criadas sem limites, elas tendem a se tornar adolescentes e adultos arrogantes, intolerantes, impacientes com tudo e inseguros. Quem ouviu o que eu acabei de falar? Uma criança criada sem limite, ela vai ter essa personalidade descrita aqui. Intolerante. O que é ser intolerante? Não tolera opinião diferente. Não tolera que as coisas sejam feitas de outra maneira, só do seu jeito. Alguém conhece algum adulto assim? Resistente em obedecer, impaciente com tudo, quer que seja no tempo dele, do modo dele, na hora dele, do jeito dele. Intolerantes. Provavelmente houve uma falha lá atrás. Uma permissividade que gerou esse tipo de comportamento. E se você não quer que esse perfil aqui seja o perfil do seu filho, coloque limites. Coloque limites. Irmão, sim é sim e não é não. Coloque limites. Amém? Os limites, eles devem ser colocados logo cedo. Os bebês já entendem o que é certo e o que é errado. Foram feitos testes com bebês, em situações em que eles esperneavam querendo algo, e eles foram testados a esperar. E eles pararam de espernear, e entenderam o tempo certo de ter aquilo que eles queriam. Você crê nisso, irmãos? Isso é a ciência que diz. Os bebês. Aí tem gente que pergunta, para que aqui dar aula para os bebês no berçário? De 0 a 12 meses. E o bebê entende? Ele entende. O espírito dele entende, a alma dele entende, ele memoriza os passos da aulinha. Quem aqui tem mãe, que é mãe que tem neném no berçário, você sabe disso. Irmãos, eles recebem, eles entendem. O tom da voz da mãe, o olhar da mãe, eles entendem e são muito espertos. E tem muitos pais que quando chegam aqui na igreja, vindo de outras igrejas ou que convertem aqui, eles têm dificuldade nos primeiros dias de deixar o bebezinho lá, o menino no jardim. A criança agarra na perna da mãe, faz escândalo, vomita, vira o olho, nasce asa, voa, vira um giraia. Irmãos, é um negócio. E a mãe fica desesperada, com o olhinho lacrimejante. Ele está chorando, irmã. Eu digo, filha, deixa ele chorar. Ele no instante vai passar. E elas seguem o conselho da gente. Com 2, 3 cultos que eles vêm, o menino está pedindo para ir para a salinha. Mãe, amigueja, é assim ou não é? Pega a Bíbliazinha, sabidinho, filho de Deus, tá vendo? E você chorando, sofrendo, minha filha. Lá em cima ele está na bênção, recebendo a palavra. Mas eu vejo mães e pais aqui, eu já vi, você está aqui me ouvindo e você sabe que foi com você que eu falei. Eu olhei para você e disse, como? Mãezinha, você está refém da birra do seu filho. Ele está manipulando as suas emoções. Você vai deixar ele te dominar? Ou você vai vencer isso colocando o limite? Não, hoje eu vou deixar. Deixe. Fique aqui só recebendo na boa. Lá elas tomam conta. Como dizia minha santa e falecida avó, a boca de couro não rasga. Amém, irmãos? Senão nem boca eu tinha de tanto que eu chorava. Esse é um ditado, não é versículo, mas é quase bíblico. Né? Deixa chorar.
E aí você vê a criança se adaptando, a criança subindo, porque a mãe conseguiu vencer aquela barreira. Colocou o limite. Hoje é dia de culto. Você vai para a sua salinha? Sim. Porque tem um espaço para você? Sim. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Olha isso aqui. Agora todos atentos. As melhores ações de disciplina são aquelas onde as crianças têm que reparar o dano que fizeram. Quem ouviu sobre isso? A criança quebra algo, a mãe vai lá com a pá, com a vassoura, varre, cata e joga no lixo. Está errado. Se a criança sujou, ela limpa. Se ela quebrou, ela limpa. Se ela bagunçou, ela arruma. Se ela tirou, ela coloca. Posso ouvir amém aqui? É um erro absurdo uma mãe que repara o tempo inteiro aquilo que o filho fez de errado. Irmãos, isso já nele o entendimento que a minha mãe vai estar sempre aqui para arrumar as minhas bagunças. E tem mães de marmanjo, de adulto, até hoje, arrumando a bagunça. O marmanjo não sabe resolver nada sem a mamãe. Ele não sabe ir para uma entrevista de emprego sem a mamãe. Ele não sabe fazer nada sem que a mamãe dê o aval. Um homem velho de 20, 30 anos. Isso atrofia o crescimento. Impede o crescimento. É por isso que há muitos casais na igreja com conflito. Homens que não amadureceram como homens. Porque as mães estavam o tempo inteiro arrumando as suas bagunças. Está errado, irmãos. Deus não está nisso, irmãos. Mulheres com 30, não sei quantos anos, adultas, que não conseguem resolver os seus conflitos. Está o tempo todo na barra da saia de mãe. Ou escorada em alguém. Eu preciso de alguém, eu preciso de alguém. A gente precisa de pessoas, entendam. Mas há pessoas que usam muleta emocional a vida inteira. Não conseguem andar, resolver as coisas sozinhos, porque a mamãe estava ali arrumando a bagunça. E o Senhor me chama e te chama hoje, para que a gente mude o posicionamento. Irmãos, quantos casamentos serão maravilhosos de filhos criados dentro dos padrões da palavra. Homens que saibam o seu lugar, mulheres que saibam o seu lugar, criados na disciplina, vão se casar, criar os seus filhos dentro da disciplina, a sociedade vai mudar. Mas tem que começar a mudar na casa de Deus, com os filhos de Deus. Se o seu filho fez alguma bagunça, se ele ainda é tão pequenininho que não consegue talvez pegar a vassoura. Irmãos, a gente teve um menininho na igreja 10 anos atrás, o Marlon, eu lembro como hoje. A gente tinha acabado de pintar a parede, com esforço, na fé, crendo para tinta, crendo para tudo. As finanças da igreja levantando pela fé cada dia. Juntamos, pintamos a igreja toda. Ele veio da sala das crianças com um giz vermelho e riscou a parede toda. Na hora o Espírito Santo me disse, chame a mãe. Eu chamei a mãezinha, disse, mãezinha, eu posso te ensinar a como a gente consertar isso. Você me permite? Ela disse, o que a senhora fizer eu apoio. Fui na cozinha, peguei uma bucha, chamei ele, 4 anos, coloquei na mãozinha dele. Mãezinha, agora a gente vai fazer assim, aqui é a casa do Senhor. Sabia que não pode sujar? O Senhor fica triste, tia fica triste, a mamãe fica triste. Você vai limpar a parede toda e você só vai parar de limpar quando estiver limpa. Você entendeu? Ele só balançou a cabeça. E ele começou a esfregar giz de cera em parede de massa corrida. É a treva, irmãos. E vermelho, a cor do mal. E ele esfregou, esfregou, esfregou. Eu sabia que não ia sair. Mas ele precisava aprender que aquilo não se faz. E a mãe aprendeu como é que ensinava. A parede não limpou, ficou lá o borrão. Quando ele estava bem cansadinho, trocando de mão toda hora. Ô, pastora malvada. Não. Ele estava já trocando de mão. Eu e a mãe em pé. Ele olhava para a gente, trocava de mão e esfregava. Quando a gente viu que já chegou no momento bom, aí a gente disse assim, pode parar. Você acha que ficou bonito ou feio a parede da igreja de Jesus? Ficou feio. Você está triste ou feliz? Triste. Você vai sujar de novo? Nunca mais. E a gente pegou a tinta, arrumou aquele pedaço. Daquele dia para diante, irmãos, eu não vou dizer passe de mágica, porque crente não usa essa expressão. Mas de uma forma miraculosa.
maravilhosa. Aquele menino que era tão indisciplinado, não recebia galardão, batia, uma confusão. Ele passou a ser uma das crianças mais comportadas do DI. Eu não sei quem lembra de Marlon aqui, um menininho, pequenininho. Todo final de culto ele vinha, me abraçava nas minhas pernas e dizia: tia, ganhei galardão. Não risquei a parede não, viu? Traumatizou forever and ever. Acho que ele não pode ver uma parede que ele vai lembrar. Mas, irmãos, ele aprendeu. A mãe aprendeu, o menino aprendeu, eu aprendi, e quem passava ao redor aprendeu por tabela. Não é? A gente ensinou. Porque ele fez, ele arruma. Ele bagunçou, ele arruma. Ele sujou, ele limpa. Ele quebrou, ele cata a bagunça. Ele quebrou alguma coisa de alguém, pegue uma coisa que ele gosta e dê para doação. Ele não vai quebrar as coisas das outras pessoas mais. Tem pais aqui. Eu vou falar com bastante amor. O Senhor me disse isso. Tem pais aqui que estão fazendo o contrário. O filho erra, desobedece, não lava a louça, não forra a cama e você dá celular novo. Você está premiando o erro. Você está premiando o comportamento preguiçoso e indolente. Não pense que amanhã ou depois esse jovem vai ser esforçado para estudo e para trabalho. Você vai ter que criá-lo o resto da vida, pagando as contas dele e consertando as bagunças dele. Isso é muito sério. Vocês estão aqui? Não premie, não galardoe, não recompense mau comportamento. Vem me dizer que a mocinha não lava prato, não forra a cama. Pastor, o que eu faço? E eu pergunto sobre como é o andamento da casa. Estava sem celular, tive dó e dei um celular. Não. Você tem que dar uma bucha nova para ela. Um vaso de limpol que dura mais. E dizer: mãezinha, quando você lavar a louça, quando a sua cama estiver organizada, quando você estiver me ajudando em casa, você ganha o celular. E se você já deu, ainda tem conserto? Tem? Tome o celular. Desligue o Wi-Fi da casa, troque a senha. Cada vez que ela for ligar o Wi-Fi, a senha está trocada. Cadê a senha do Wi-Fi? Quando você cumprir a sua parte, eu cumpro a minha. E você dá a senha. Tem pais que eu conheço que usaram essa estratégia. A senha muda quase todo dia. Mas o negócio que rendeu. Você pede para lavar a louça, ele vai até a cozinha e passa pano. É a glória. É a glória. O que um adolescente não faz por um Wi-Fi? Coisa grande, feitos prodigiosos. Maravilhas acontecendo nos lares. Sinais miraculosos. Um adolescente acordar com a cama forrada, já com a bucha na mão, pedindo para catar a roupa do varal. Irmãos, isso é prodígio. Maravilhas. Sinais no meio do povo. Quando ele termina a parte dele, tome aqui a senha do Wi-Fi. Aí amanhã ele pensa que é a mesma senha. Quando ele vai ligar, você já trocou. Até que ele tenha um procedimento padrão, que você não tenha que mandar, que seja voluntário dele fazer, libere a senha. Porque aí ele já está disciplinado. Quem entendeu sobre isso? Crianças que ficam em jogos online antes de fazer dever. Crianças que ficam até 2 da manhã acordados. Menino pequeno de 8, 9, 10 anos, 2 da manhã. Depois não rende na escola, está com dor de cabeça. 2 da manhã. Minha irmã, meu irmão. Quem está falando com você é o Espírito Santo hoje aqui. Irmãos, está errado. E a gente diz que é o diabo dentro da nossa casa. Não é, é a falta de disciplina. Não vá se deitar sem ver aonde o seu filho está, o que ele está fazendo. Desligue o Wi-Fi, tire a internet. Irmãos, hora de dormir é hora de dormir, ponto final. Hora de dormir não é hora de ficar até 1. Eu me espanto quando mães chegam para mim, pais. Meu filho fica até 3 da manhã. Que idade ele tem? 7. 9. 12. 2 da manhã. Irmãos, você sabia que o hormônio do crescimento, que é responsável pelo crescimento físico e cognitivo, ele é liberado quando a criança está dormindo? Por isso que os pediatras dizem: deixe dormir. Quanto mais a criança dorme, mais ela cresce. Aí você vê crianças pálidas, com olheira,
com dor de cabeça o tempo todo na escola, irritada e sem apetite. Quando você vai ver, não é Satanás, não é doença, é falta de sono. Porque ela fica acordada madrugada enquanto o pai e a mãe estão dormindo. E vendo sabe-se lá o que na internet. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque isso aí já é um outro assunto. Ainda tem isso. O que é que ela está vendo 2, 3 horas da manhã? Ainda tem isso. Então o inimigo está dentro da nossa casa, zombando da nossa cara, dentro da nossa casa, e nós estamos dormindo. E eu queria que tivesse milhares de crentes aqui, o Constâncio cheio, em cheio, milhões de irmãos aqui ouvindo isso. Não porque sou eu que estou aqui, irmãos, mas porque esses conselhos vão salvar os seus filhos, vão salvar a sua família, a sua parentela. A gente está desatento. Alguns pais aqui dentro estão desatentos. Amém? Tudo bem até aqui? Outra coisa que ela fala é o seguinte, presta atenção. Isso aqui é tão bom, irmãos. Isso aqui eu aprendi. O limite, aliado ao carinho, afeto e atenção, são os elementos fundamentais para construir a personalidade sadia e o bom caráter da criança. Quem ouviu isso? Isso é a psicologia que diz, e nós vamos ver na palavra isso também. Que a criança, quando ela tem o limite, mas que também ela tem o carinho, o amor, a atenção, ela vai crescer com um bom caráter, com uma personalidade equilibrada, sadia. Quantos irmãos e irmãs, eu agora vou falar do lado de cá, de quem aconselha, desequilibrados, emocionalmente falando, a gente encontra nas igrejas. Pessoas, irmãos, impacientes, inconsequentes, que em tudo vê problema, ansioso o tempo todo. Por isso que o pastor tanto fala aqui sobre ansiedade, sobre deixar fardo. Irmãos, é porque é o que Deus quer falar para a igreja. Às vezes você olha, mas para que Deus está falando toda vez sobre gente ansiosa aqui, sobre gente impaciente, que anda na carne? É porque existe, irmãos. Adultos com personalidade fraca, que não param em emprego, não conseguem parar num emprego. Sempre encontram algo e focam naquele algo ruim e fazem daquilo uma coisa tão grande e se sabotam e são demitidos. Ou o diabo fechou a porta. Muitas vezes não é o diabo. É uma personalidade deformada, porque não recebeu limite e afeto equilibradamente. A mão que disciplina é a mão que dá carinho também. Tudo no equilíbrio. Nem você pode só abraçar o tempo todo e nem só colocar regras o tempo todo. Irmãos, criar filhos é uma arte que a gente aprende aos pés do Senhor, com uma vida cheia do Espírito. Quem está ouvindo isso aqui? Os solteiros recebam esse conselho do Senhor. E diz aqui ainda, veja Provérbios comigo. Eu quero que você vá para o capítulo 6. Tudo bem até aqui? Posso falar mais um pouquinho? Provérbios 6, versículo 23. Eu quero que você leia comigo. Provérbios 6, 23. Está escrito. Olha que escritura poderosa, irmãos. Provérbios 6, 23. Está escrito. Porque o mandamento é lâmpada. Oh, glória. E a instrução, o conselho é luz. As repreensões da disciplina, elas levam ao caminho da vida. Quem pode dizer amém? Irmãos, que escritura preciosa. Eu não sei se você recebe como eu recebo. É tão preciosa essa escritura. A Bíblia diz que o caminho da disciplina, ou seja, do limite, da ordem, leva para a vida. Irmãos, o contrário é verdade. Uma casa sem disciplina é caminho de morte para todo mundo que está lá dentro. Quem ouve isso e diz amém. Disciplina leva à vida. Provérbios 5. Eu quero que você anote também, e eu quero ler com vocês. 5. Eu quero que você leia os versículos 22 e 23. Provérbios 5. Provérbios é tão rico, é tão maravilhoso. A gente não vai ter tempo de ver muito mais, mas eu acredito que o que for para hoje a gente vai receber e vai colocar em prática. Amém, igreja linda?
Provérbios 5, 22 e 23. Eu posso ler com vocês? Está escrito. Eu sei que tem mães e pais me olhando agora, com vários sentimentos dentro do coração. Eu posso ouvir aqui dentro e eu posso perceber com a minha mente que eu sou inteligente para isso. Mas eu te digo, é amor puro saindo desse microfone. Amor de Deus, amor meu, do pastor. Amém, irmãos? Veja, olha o conselho do nosso Pai. O perverso e as suas iniquidades vão prendê-lo. E com as cordas do seu próprio pecado, ele vai ser detido. Ele vai morrer pela falta de disciplina. E pela sua muita loucura, perdido, ele vai cambalear. Irmãos, essa escritura é forte, Everton. O perverso, por viver uma vida em um ambiente sem disciplina nenhuma, ele vai morrer. Irmãos, essa escritura é muito forte. Eu quero parar um pouco para a gente respirar. Disse que um ambiente onde não tem disciplina, as pessoas que estão dentro desse ambiente, elas serão levadas à morte, morte prematura. Quantos jovens estão morrendo aí fora? Jovenzinhos na tenra idade, 12, 13, 14. Eu nem falo mais dos de 18, dos de 20. Está ficando cada vez menor a idade das infrações que estão sendo cometidas aí fora. De crianças sem limites. Irmãos, eu estava num ambiente, num determinado lugar, e uma senhora estava compartilhando com outra senhora um caso, onde uma avó que cria uma filha, uma neta de 14 anos de idade, e a mãe dessa menina deixou a avó criar, foi embora, largou essa menina com a avó, o pai também foi para outro lugar, enfim. Essa avó, já de idade, 70 e poucos anos, cria essa menina de 14 anos. E essa menina, por ouvir da avó que não podia lanchar naquele momento, porque o jantar estava próximo do horário, ela pegou os ovos que estavam na geladeira, abriu a geladeira e jogou os ovos dentro da geladeira toda. Quebrou vários ovos dentro da geladeira. E arremessou um objeto contra a avó. Se a avó não tivesse saído, tinha pego na avó. Sabe o que essa avó fez? Pegou o pano e foi limpar a geladeira. Com lágrimas nos olhos. Ligou para o pai e o pai não atendeu. E essa menina disse que vai se matar, porque não faz a vontade. E a outra moça, usou as minhas palavras, disse, ela não vai se matar. Ela está usando de chantagem emocional. Ela tem a avó e os pais como reféns. Mas sabe quem é o maior refém dessa história? Essa menina. Ela é a maior refém. Os pais já tiveram a história deles. Essa senhora já viveu muito. Não sabemos quantos anos ela tem mais de vida. E essa menina de 14 anos de idade. Quem vai suportar a companhia dela? Quem vai querer a companhia dela? Quem vai criá-la na falta dessa avó? É algo para a gente pensar. E a Bíblia acabou de confirmar uma história como essa que eu contei para vocês. Uma vida sem disciplina leva à morte. Amém, irmãos? Dá para você parar para pensar agora e enxergar a disciplina sob um outro ângulo, sobre o ângulo do amor. Eu quero que você, antes de eu ler essa escritura, deixa eu ler algo aqui para vocês. Eu achei muito interessante que nessa pesquisa dessa médica, ela disse que dos anos que ela tem de experiência aconselhando famílias, atendendo crianças, ela disse que a causa número 1, presta atenção nisso aqui, da agressividade em crianças de 2 a 6 anos de idade, nessa faixa etária, entre 2 e 6 anos, a causa número 1 de crianças agressivas, que batem, que chutam, que mordem, é a falta de limite. Ela disse que a falta de limite, a criança que chuta, que bate, que morde, ela está expressando a falta de algo chamado limite. Sabe o que a psicologia diz? Que a criança não se sente amada quando ela pode fazer tudo. A carne dela gosta, porque ela pinta e borda, ela manda, mas sabe o sentimento interno que a criança tem? Ninguém me ama. Ninguém me diz não. Ninguém me diz que ali, se eu pisar, eu vou cair. Ninguém me corrige. Ninguém me ama. Ela disse que cansou de ouvir centenas de crianças que ela atendeu. E elas diziam para ela, não tia, minha mãe não gosta não de mim.
Eu não almoço, eu não faço dever, a minha mãe nem fala nada. Na minha casa, ninguém me ama. Outras diziam, sabe quem me ama? A babá. A babá não deixa eu tomar sorvete na hora do almoço. A babá não deixa eu riscar a parede da minha casa. A babá não deixa eu ficar sem fazer o dever para assistir filminho. A babá desliga a televisão e manda eu fazer dever. Tia, eu chamo a babá de mãe. A babá, ela reconheceu como uma figura materna. E a mãe, ela chamava pelo nome. Quem está ouvindo isso aqui? Deus me livre de eu parir meu filho e ouvi-lo chamando outra mulher de mãe. Essa honra é minha. Essa responsabilidade é minha. É muito mais fácil delegar para uma babá, para parentes, para outras pessoas. Porque é mais fácil. Você está pagando, ela faz. Mas a mãe é você. O pai é você. A mãe sou eu. O pai é ele. Amém, meus irmãos? Duro esse discurso, sim ou não? Mas quem se sente amado aqui pelo Senhor? E a criança, quando ela é criada sem limites, a gente viu aqui em Provérbios, ela vai sofrer muito. Ela vai sofrer muito com o passar do tempo. Ela vai ter prejuízos enormes, prejuízos sociais, no desenvolvimento pessoal, profissional e nos relacionamentos. Ela vai sofrer em todas as áreas da vida dela. Sabe aqueles adultos que parece que nunca cresceram? Você vê um homem já adulto, uma mulher adulta e parece um bebezão, uma criança. Comportamento de criança, na empresa, em casa. Quem já viu alguém assim? A raiz é isso aqui. Falta de disciplina. Se torna um adulto desmantelado, sem segurança. Irmãos, nossos filhos não serão assim. Quem pode dizer amém? Eu criei meus filhos para eles serem referência, para eles serem felizes, bem resolvidos, homens e mulheres bem criados, bons cidadãos. Amém, irmãos? Para que as empresas disputem o meu filho, não que as empresas rejeitem meus filhos, não. Meus filhos serão disputados pelas empresas, é como eu declaro. Eu creio assim. Provérbios capítulo 13. Oh, glória. Aguenta só mais um pouquinho. Só vamos ler mais um texto, tá? Depois desse. Oh, glória. Estou falando com amor, não estou? Estou cheia de amor. Eu estou só love. Provérbios 13. Versículo 24. Oh, versículo bom, maravilhoso. Sublinha aí na sua Bíblia, meu filho. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Podemos ler? Tem pai e mãe meditando, não é? Já trocou a mão do queixo várias vezes. Bota a esquerda, bota a direita. Pega a mão do seu vizinho para escorar seu queixo. Eu fico tão feliz que vocês estão recebendo essa palavra. Irmãos, eu quero crer com todo o meu coração que vocês estão recebendo esse ensino. E que estão meditando sobre isso. E que vão, se precisar, ouvir de novo. Para que essas verdades desçam para o seu coração. Independente da criação que você teve, você pode criar os seus filhos na disciplina do Senhor. Não importa o seu contexto. Irmãos, esse homem, nosso pastor, foi criado sem pai. O pai deixou a casa deles quando ele tinha 3 para 4 anos de idade. A mãe criou 4 filhos sozinha. Foi fazer unha, foi trabalhar fora, se virou, foi uma mulher muito, muito ativa, muito proativa, muito corajosa. Criou 4 filhos, 3 homens e 1 filha, sem um pai dentro de casa. Todos se casaram bem, todos trabalham, todos têm família, todos sabem cozinhar, cuidar de casa, fazer tarefas domésticas. Ele sabe fazer tudo dentro de uma casa. Minha sogra ensinou. Foram bem criados. Ela não teve uma criação adequada, mas soube criá-los, mesmo sem um marido do lado. Soube criá-los na disciplina do Senhor. Amém? Então não use mais o seu histórico, o seu passado, a forma como seus pais te criaram, como desculpa para você reproduzir isso nos seus filhos. Hoje você está recebendo uma palavra de vida, que te dá um norte de como criar os seus filhos, de como fazer uma história nova, diferente da sua. Amém? Provérbios 13, 24 está escrito: conselho do Senhor. Aquele que retém a vara, ele aborrece ao seu filho,
Mas o que o ama, cedo o disciplina. Viram o que a psicologia diz? Que bebês já são capazes de entender regras. E a palavra de Deus diz que nós devemos cedo, desde a tenra idade, disciplinar os nossos filhos. E tem uma versão desse versículo na Bíblia King James. Quem tiver aí pode acompanhar. Quem não tiver, eu vou falar para você. Diz assim, ó. Bíblia King James, Provérbios 13, 24. Quem se nega, por qualquer razão, a disciplinar o seu filho e repreendê-lo, não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Quem pode dizer amém? Não hesite, não fique na dúvida sobre disciplinar ou não disciplinar. Se uma regra foi quebrada, seja corajoso, peça força ao Senhor e aplique a regra. Irmãos, é inadmissível que adolescentes dentro de uma casa de crente só comam e durmam e bebam e não façam mais nada além disso. Você pode ter dinheiro de colocar 10 empregadas, mas a cama dele ele tem que forrar, irmãos. Uma louça no dia ele tem que lavar. Lá em casa um tem a louça do almoço, o outro tem a louça do jantar. A moça nos ajuda na semana, mas a gente mantém a casa arrumada. Eles catam lixo. Quando passa do horário e ninguém teve tempo de organizar, eles descem, levam lixo. Quando o funcionário vem pegar o lixo na porta, eles não se atrevem a não dizer um muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo seu serviço. Está até comentando lá no condomínio que os meninos da gente é tão educados, só porque diz um obrigado, que é raro. Não, eles são empregados, eu trabalho... Aí dá o lixo. Não, a gente nem coloca o lixo no chão. Eu ensinei para eles, você vai dar na mão do funcionário. Não coloque no chão. E tem uma senhora lá no condomínio. É uma senhorinha, irmãos, eu tenho tanta compaixão dela. A gente cuida dela, abraça ela, é um amor, ela é uma senhora. Às vezes o lixo está muito grande, sacolas. Quando eu faço as arrumações de tirar a bagunça, está muito pesado. Meus filhos são incapazes de dar na mão dela. Eles pegam e levam dentro da lixeira. Eu ensinei. Ela é uma senhora, ela é mulher, está pesado e mulher não carrega peso. Meus filhos aprenderam assim. Eles pegam e colocam dentro da lixeira. E eu fico de cá só sacando, só observando. Não admito tratar empregados do condomínio como empregados porque são empregados. Quem entendeu sobre isso? Se ele respeita um gari, se ele respeita um cobrador de ônibus, se ele respeita um cuidador, um zelador, ele vai respeitar um patrão, um professor, uma autoridade, um juiz. Porque respeito se ensina em qualquer esfera da sociedade. Não tem essa de chamar de meu doutor, meu patrão, e um zelador passar e não dar um bom dia. São seres humanos. Ensine bons modos e educação. Quem está ouvindo sobre isso? Amém? Oh, glória. Ó, coloca aquela imagem, apaga a luz, por favor. Tem uma imagem que eu quero, acho que vai dar para ficar clarinho. Quando apaga a luz, ilumina mais um pouquinho. Tá aí, filhinho, a imagem. Ah, tá. Ó, vocês estão vendo direitinho? Até vocês que estão desse lado. Tá vendo esse ramozinho dessa flor? Quando eu fui pesquisar na Bíblia de Estudo Tradicional Literal, é o nome dessa Bíblia. Quando a gente lê o Provérbios 13, 24, quando a Bíblia fala que sobre a vara da disciplina, é sobre isso aqui que a Bíblia está falando. Esse caulezinho, ele tem em média de 20 a 30 centímetros, é do tamanho de uma régua escolar, mais ou menos assim. E quando ele é retirado e ele fica seco, ele se torna flexível e macio. E essa varinha aí é o que a Bíblia está dizendo aqui. Quando esse galhozinho fica seco, ele tem o poder miraculoso de mostrar para a criança que ela fez alguma coisa errada. Então, o que a Bíblia fala sobre vara? É uma madeira de 2 metros? É uma barra de ferro? Não, irmãos. É isso aqui. E esse instrumento, presta atenção, quando a Bíblia usa esse contexto, e eu fui estudar sobre a história dessa varinha, eu aprendi que esse instrumento ele é muito eficaz para crianças na primeira infância, de 2 a 7 anos.
essa vara da disciplina, a disciplina física, ela é indicada, ela é eficaz e ela deve ser aplicada nessa faixa etária. O que a psicologia vai dizer? A mesma coisa que a Bíblia disse. Muitos psicólogos, meu filho estava dizendo hoje, até os professores dele desse período, a maioria, ao contrário do que a gente pensa aí fora, eles são a favor da disciplina física. Muitos psicólogos. Na verdade, uma porcentagem não muito grande é contra isso. Não, é só conversar, o cantinho da disciplina e tal. Mas uma corrente muito grande deles é a favor de aplicar um castigo físico. Quando a gente fala de castigo físico, não é nada que deixa a criança roxa, com hematoma, que tire sangue. Isso é violência e é passível de punição, inclusive, da polícia, da justiça. É sobre isso aqui que a Bíblia está falando. Essa varinha, quando ela fica seca, ela fica bem flexívelzinha e ela é macia. Quando a criança sente a varinha na perna, é só para dar aquele choquinho. Opa, vacilei. Quem entendeu? Olha o que essa Bíblia de estudo fala sobre isso. Presta atenção. Eu achei maravilhoso. Irmãos, eu não tenho tempo de mostrar. Cada ponto desses aqui, a psicologia confirmou com o experimento. Ouça. Aonde essa vara deve ser aplicada? Essa vara, ela deve ser aplicada como último recurso e deve ser usada com moderação e sabedoria. Quem ouviu o último recurso? Último. Quando você já falou, quando você já explicou, quando a regra ficou clara e ele insistiu em desobedecer, a vara da disciplina entra. Quem entendeu sobre isso? Não é errou, bateu, errou, bateu, errou, bateu. Sabe que tem criança que ri quando o pai pega o cinto? Você sabe que tem criança? Ela sabe que vai apanhar, mas ela ri, porque aquilo já ficou sem sentido. Ela não teme mais o cinto, porque já ficou como que banalizado. Por isso que a Bíblia ensina e a psicologia diz, é para ser usado como último recurso. É para a criança ver você pegando a varinha da disciplina e já se arrependendo, aquele arrependimento que brota de todos os poros dela. Estou arrependido, estou arrependido, arrependido. Aquele arrependimento profundo. Só que não. Aí você, e uma coisa que mamãe quer ensinar aqui. Se você ensinou uma regra, por exemplo, tem 2 chances. Falou, falou. Se a mamãe falar mais uma vez, vai ser a vara. Se ele chegou nessa 3ª e você não aplicar a vara, vai perder a autoridade. Vai perder o sentido. Mas dói tanto, irmã, bater. Mas eu te digo, irmã, a polícia lá fora bate com mais força. A vida lá fora bate com mais força. As pessoas lá fora que não amam seu filho vão bater com mais força. Então não retires a vara, é o que a Bíblia diz. Não guarde. Você prometeu que daria uma varadinha nele, você tem que dar. Filho, porque eu te amo, eu vou fazer isso. E a Bíblia ainda diz assim, a Bíblia de estudo fala assim, em casos de extrema desobediência e de quebra de regras anteriores, é que você deve usar essa vara, eu já falei. Deve fazer sem raiva e com sentimento de amor. Irmã, como é que bate com amor? Lembrando o destino que ela vai ter se você não disciplinar. No instante a força chega no braço. Ele diz aqui também que deve ser somente com atitude de amor. E esse tipo de instrumento, ele é mais eficaz em crianças da primeira infância. De 2 a 6, 7 anos de idade. O que uma criança maior precisa? De uma punição no nível dela. É tirar um celular, é proibir algo que ela goste, é retirar alguma coisa que ela vá sentir, funciona mais. Uma varinha assim não tem mais sentido numa criança de 12 anos, quem concorda? Tirar um jogo, tirar um Wi-Fi, alguma coisa que seja boa para ela, você tira por um momento até que ela obedeça. Quem entendeu sobre isso? A Bíblia é contra espancar, mas a Bíblia é a favor da varinha da disciplina. Amém, irmãos? Pode acender, DJ. Para encerrar, diz aqui, ó. Os nãos. Pega isso, papai e mamãe, em nome de Jesus. Os nãos que a criança recebe na primeira infância, nessa faixa etária, entre de 0 a 7 anos, eles são essenciais para a vida dela como um todo. O excesso de sim
vai ser igual a um emocional fraco e pouco adaptável. Tem gente que muda de igreja porque não aguenta a regra. Tem gente que já saiu do verbo da vida lamarão porque não aguenta regra. Tá falando, minha filha? Tá falando. Não aguenta a regra. Essa igreja tem hora para tudo, parece um quartel. A mulher daquele pastor é chata, não pode pegar nada, não pode fazer nada. Não pode. Não pode mesmo. Não pode mesmo. Locais em que você não tem acesso, não entre. O que você não tem autorização para pegar, não pegue. O que você não tem esfera de autoridade para resolver, não se intrometa. Isso é segurança para você e vai poupar a sua vida. E eu falo isso com muito amor. E tem que ser firme, irmãos, para educar. E para educar gente grande, mais firmeza ainda. Porque a gente recebe nesse espaço todo tipo de criação, todo tipo de comportamento. É graça por cima de graça. Gente que sai porque não aguenta conselho. Gente que sai porque não aguenta disciplina. Porque isso me mostra o quê? Que viveu uma vida sem regra e sem disciplina. Amém? A falta de limites implica em falta de estima no futuro. A criança que não convive com o não na medida correta, fica mais vulnerável a desenvolver baixa autoestima. Conhece alguém que tenha baixa autoestima? Alguém que é linda, mas só se vê feia. Alguém que é tão capaz, tem tantos dons, tantas habilidades, mas se vê incapaz para tudo. Eu não sirvo para nada, eu não sirvo para isso, eu não tenho dons, eu não sei fazer. E é linda, tem um monte de dons, sabe fazer mais coisas que você, mas não se vê. Se vê menor do que todos o tempo todo. Sabe essa baixa autoestima onde ela tem origem? Lá atrás, na permissividade da criação. Onde tudo se podia, onde tudo era feito do modo como a criança queria. Criança não come o que quer, irmãos. Não faz o que quer. Lá em casa não é restaurante. Vai ter o que hoje? É cuscuz com o quê? Com ovo. Tem outra coisa? Tem ovo com cuscuz. Eu troco a ordem dos fatores, mas não altero o produto. Irmãos, eu não sou a garçonete que chega na sala com o pedido na mão. Vai querer o quê, coração? Cada quem pede o que quer. Não, irmãos, lá em casa não é restaurante, nem tem um tempo para. O que eu faço, todo mundo come. O que ele faz, todo mundo come. E quando ninguém faz nada porque não tem tempo, come quem tinha. Mas não é restaurante para estar se pedindo cardápio. Casas onde a mãe faz 3, 4 pratos, porque um não come o quê, o outro não come não sei o quê. O outro... Irmãos, tenha dó de sua esposa, tenha dó de sua mãe. Isso tem que acabar, irmãos. E sabe que essas mordomias, entre aspas, são levadas para fora. Chega numa festa, num evento da igreja ou num evento social, é aquela pessoa enjoada, antipática, nada gosta, nada quer. Ninguém gosta, irmão, de gente antipático. Ninguém gosta de gente metido, fresco. Ninguém gosta, irmãos. Eu não gosto. Ninguém gosta. Cheira tudo, olha tudo com nojo de tudo. Porque foi criado com frescura. Irmãos, para ser crente dessa igreja tem que ser sem frescura de nada. É crente no calor, é crente no frio. Se a água está morna, se está gelada, você toma do mesmo jeito. Que história é essa de escolher o que quer comer, o que quer beber, o que quer vestir? Eu vejo meninas de 5 anos de mini saia, erotizada, sensual, com top. Meu Deus, aquela criança de 5 anos não tem dinheiro para fazer compra, não sabe passar cartão, foi a mãe que comprou. Aí depois reclama que os homens estão olhando, que está levando piada, tem medo de pedofilia. Eu sei que a gente não vai justificar nada disso absolutamente. Mas, irmãos, quanto mais brecha a gente puder fechar, vamos fechar. Se uma menina de 5 anos veste mini saia, irmã, olha para mim, ela não vai querer se vestir decente com 15 anos. Como pode uma criança de 5 anos escolher o que quer vestir, meu Deus do céu? Aonde já se viu isso, minha gente? Tem crente refém de dengo de filho. Irmão, salva o teu filho hoje. Coloca a regra hoje.
Chega na sua casa, junta todo mundo à roda da mesa e fala o que a palavra diz. Olha, a partir de hoje, eu aprendi na igreja. Nós vamos ter hora para comer, hora para dormir, hora para fazer a tarefa da escola, hora para descer e para subir de brincar. João Pedro, ele creu por uma bola um tempão, uma bola cara de couro, a melhor da loja, mais cara, mais linda, 100 e tantos conto a bola, para mim é caro. Ele, mãe, eu estou crendo, creia aí. Até que chegou o tempo que eu pude dar e eu dei. Pense na alegria dele quando ele chegou. Irmão, só que o irmão vacilou no dia que a bola chegou. O dia mau chegou para o irmão. E aí nesse dia mau o irmão percebeu que ele não tinha, eu nem lembro o que foi que ele fez. Eu sei que ele não deu nenhum chute na bola. A bola já foi para o maleiro. Ela foi confiscada. Eu fiquei com tanta dó dele. Irmãos, para vocês, ele está aqui? João? Você não está aqui, menino. Finge que você não está aqui. Fiquei com a dó, irmãos. Ele ama jogar bola. Ama jogar bola. Mãe, me dê minha bola. Mãe, me dê minha bola. Quando passou o tempo da quarentena, aí a bola foi liberada para o irmão. Doeu em mim, mas ele aprendeu. Ele vai desfrutar do direito quando cumprir o dever. Não se desfruta de direitos sem que se cumpram os deveres. Primeiro vem o dever, depois vem o direito. Vai bater no peito pedindo direito, olhe para trás. Cumpriu o dever, então peça os seus direitos. É lícito. Mas se você não fez a sua parte, retroceda, faça, obedeça e receba o seu direito. E outra coisa, para encerrar. Filho não tem que escolher ficar em casa em dia de culto. Oh, mas ele acorda cedo, ele dorme cedo. Traga aos poucos, até que ele se acostume com a rotina. Sabe que o que ele está fazendo lá em casa agora? Não importa o que ele esteja fazendo. Eu tenho certeza que o que ele perdeu de receber aqui, no departamento infantil, ele não vai receber em casa. Eu tenho certeza. Porque eu sei a equipe que está lá em cima, eu sei a unção que está lá em cima, se expondo sobre os seus filhos. Traga seu filho para a igreja. Ah, mas é trabalho, ele chora na hora de arrumar. Tem que arrumar a mala, tem que arrumar a bolsinha, tem que dar banho. É trabalhoso. É mais confortável vir sozinha, linda, solto, livre e maravilhoso. Mas amanhã você vai pagar o preço. Traga ele para a igreja, traga ele para o culto. Ah, mas ele não quer ainda ir para a salinha, ainda chora. Deixa ele aqui embaixo. 2, 3, 4 cultos, algum tempo. Daqui a pouco ele vai pedir para subir. Mas não deixa ele em casa. Irmãos, mais na frente você vai chorar muito por isso. Você vai querer que ele venha e ele não vai querer vir e vai ter força para dizer não. Traga ele agora. Não deixe ele escolher ficar em casa. Criança não tem que escolher ficar em casa. Quem está ouvindo sobre isso? Nunca questione a autoridade do seu cônjuge na frente do seu filho. Isso leva a criança a desconsiderar aquela autoridade. Mãe e pai aqui, se juntem hoje, orem. Estabeleçam as regras da casa em comunhão um com o outro. Irmãos, eu fazia isso no passado, quando eles eram menores. Eu fiz algumas vezes e o pastor me corrigiu. Ele disse, minha filha, você me desautorizou. Quando você foi lá tão rápido, já abraçar, dar carinho, quando eu tinha colocado uma regra, eu errei e eu recuei. E ele me ensinou. Ele me ensinou a eu me manter na posição ao lado dele, quando eles estavam pagando a pena pela desobediência. Quem é a mãe que me ouviu aqui? Tem um pastor que diz assim, deixe o seu cônjuge afinar o violão. Não impeça. Ele usou esse exemplo do violão quando você está afinando. Né? Parece que o violão está sofrendo, né? Aperta ali, tosse, aquelas coisinhas que eu não sei o nome. Mas quando ele está afinado, ele libera um som maravilhoso. Bem assim são os nossos filhos. Se o pai colocou a regra, a mãe não tira. Se a mãe colocou a regra, o pai não tira. Se você cria os seus filhos sozinhas e chega a mamãe, papai, titia, vovó, cunhada querendo mudar as regras, não permita a partir de hoje. É de você que Deus vai pedir conta, irmã. Seja forte e corajosa. O Espírito Santo te ajuda. Coloque as regras e não tire. Crianças que comem demais e o pai e a mãe acham bonito. Sabe que o povo fala dos seus filhos quando você vira as costas? Ô menino com milão mal educado, misericórdia, parece um gafanhoto. O gafanhoto de Malaquias 3, o menininho. Menino comendo igual um adulto, prato uma montanha. Irmãos, isso é feio.
Crianças obesas, diabéticas, hipertensas, com 12, 13 anos, porque comem demais. Eita, que está ficando estreito, né? Comem demais porque os pais comem demais também. É feio criança comilona, criança que desperdiça coisas, chega na casa das pessoas abrindo a geladeira. Irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, as pessoas vão fazer campanha de oração para você não visitá-las. Amém? Receberam algo bom de Deus? Quem aqui vai colocar sua casa em ordem a partir de hoje? Tem gente que ainda está meio na dúvida. Vai dar trabalho, não vai? Dependendo do nível da bagunça, vai dar um suorzinho. Mas você vai colher filhos disciplinados no caminho do Senhor. Filhos amáveis, adolescentes que vão crescer, irmãos, respeitosos às autoridades. Todo mundo vai querer a companhia dos seus filhos. Empresas vão disputar os seus filhos, porque eles serão bem-quistos aonde eles andarem. Amém? A turma do DI agradece, né? Os ministros do DI. Amém. Acabou. Vamos orar. Tem mais, mas o tempo está um pouquinho avançado. Depois a gente fala mais. Eu acho que o que o Senhor falou até aqui está bom. Você quer orar, meu amor?